Vamos então abrir nossas Bíblias, Lucas capítulo 24. Nós leremos do 33 ao 43, ok? 33 ao 43. Lucas 24, 33 ao 43. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apareceu-se entre eles e lhes disse: Paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. 40. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito nos ajude a prestar atenção e a discernir as coisas espirituais que só o Senhor pode nos ensinar. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos ensine esta noite a perceber que podemos ter esperança, porque Cristo ressuscitou. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Esse texto, ele é também um paralelo lá de João 20, 19 a 20, caso você queira olhar também, que tenha mais alguns detalhes bem parecidos com esse texto aqui. Mas eu quero fazer algumas perguntas para introduzir a nossa meditação essa noite. O que acontece quando uma pessoa morre? Eu sei que a gente é crente, a maioria aqui pelo menos é crente, espero que todos. Espero que todos nós sejamos cristãos aqui, e nós sabemos o que acontece quando uma pessoa morre, né? Será que a gente fica flutuando no universo, ou então vai para Nirvana, ou então fica assombrando as pessoas quando volta? Então nosso espírito fica assombrando as pessoas depois que a gente morre, e aí vem para a terra e assombrar um ao outro. É isso que acontece quando a gente morre? Ou será que eu reencarno em uma pessoa, caso eu tenha sido uma pessoa boa, ou reencarno em um animal, caso eu tenha sido uma má pessoa nessa terra, como os espíritas acreditam? Então, o que será que acontece com o nosso corpo? O que será que acontece conosco? E será que lá no céu nós seremos apenas espírito? Será que lá no céu a gente vai ficar como espírito, como alma, vagando por aí no céu? Como será isso? O texto que nós leremos nos ensina que Jesus ressurreto, ou seja, Jesus depois da sua ressurreição, é a prova de que existe uma eternidade física, é a prova de que existe um céu físico, é a prova de que existe uma eternidade. E Jesus ressurreto, então, nos dá a esperança de que nós também poderemos ir para este céu, para esta eternidade. Quero dividir esse texto, então, em apenas duas partes. Primeiramente, veremos do 33 até o 36, e depois do 37 até o 43, dividindo esse texto, então.
Primeiramente, Jesus, ele aparece aos 11, enquanto os discípulos ainda estavam relatando sobre o que eles viram. Então, na semana passada, nós falamos sobre os discípulos de Emaús, ou melhor, os discípulos que estavam a caminho de Emaús. Eles encontram Jesus no meio do caminho. Jesus explica para eles tudo o que estava acontecendo, explica para eles quem de fato ele era. E os discípulos, então, não enxergando Jesus por um tempo, depois de um tempo, quando Jesus parte o pão, eles reconhecem, os discípulos reconhecem então quem é Jesus, e que Jesus estava ali presente na vida deles, de fato ressurreto. Então o que acontece? Esses discípulos, eles voltam então no seu caminho, estavam já chegando em Emaús, chegaram em Emaús, 12 quilômetros, conversando com Jesus. E assim que Jesus aparece a eles, o que eles fazem? Eles voltam então, esses 12 quilômetros de caminhada, talvez agora correndo, para contar aos 11 discípulos, lembrando que não são 12, porque o 12º se enforcou, que é Judas. Então eles voltam e vão contar aos 11 discípulos que de fato Jesus tinha ressuscitado. Então, o que acontece? Assim que eles entram e relatam sobre isso, os discípulos eles estavam comentando entre si: olha, de fato, Jesus ressuscitou e apareceu para Pedro. Então, nesse meio tempo em que os discípulos de Emaús viram Jesus, possivelmente logo em seguida, Jesus desapareceu naquele momento e apareceu a Pedro. Então Pedro viu Jesus. Pedro tinha entrado então no meio dos discípulos e contou para eles: eu vi Jesus. E então esses dois discípulos entraram também no local onde estavam e também falaram: nós também vimos Jesus. E enquanto eles estavam discutindo isso, discutindo se Pedro de fato viu Jesus, e os dois falando: não, olha, nós vimos Jesus no caminho, estávamos indo para Emaús, voltamos e de fato Jesus apareceu para nós. Enquanto eles falavam isso, o que acontece? Jesus aparece no meio deles. Jesus simplesmente aparece no meio deles. É interessante porque lá em João 20, versículo 19, diz que as portas estavam trancadas, porque eles estavam com medo dos judeus. Então eles estavam escondidos, com medo de que os judeus viessem para matar eles, porque eles estavam, entre aspas, contando uma mentira, dizendo que Jesus ressuscitou. E a notícia que Jesus ressuscitou já tinha espalhado por toda Jerusalém. Eles estavam ali então escondidos, com medo dos judeus. E de repente Jesus aparece no meio deles. Indica então essa aparição de Jesus. A primeira coisa que nos indica é que o corpo ressurreto de Jesus não está sujeito às limitações que nós temos nessa terra. Então Jesus simplesmente aparece. Alguns discutem: não, Jesus entrou pela porta ou atravessou a parede, eu imaginava isso quando era criança, Jesus atravessando a parede, então tinha os poderes dos mutantes, de repente atravessava ali a parede. Mas na realidade, o que Jesus faz, ele simplesmente aparece, simplesmente surge no meio deles, o que mostra que o corpo glorificado, o corpo possivelmente que nós também teremos lá no céu, talvez nós não iremos desaparecer e aparecer, mas esse corpo de Jesus não está mais limitado à sua humanidade. Agora Jesus, ele é 100%, sempre foi na verdade, divino. E agora o seu corpo ressurreto não está mais limitado, não precisa mais limitar conforme o corpo humano. Atos 1:3, se você quiser ler depois, diz assim, Atos 1:3: depois do seu sofrimento,
Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, o que acontece aqui? Jesus, ele simplesmente aparece e começa a dar várias provas, diversas provas, de que de fato ele ressuscitou. Versículo 36, então diz: enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse: paz esteja com vocês. E depois desse evento, Jesus apareceu diversas vezes e começou então a mostrar para eles que de fato ele ressuscitou. Eu quero ler um outro texto com vocês. Se você quiser abrir ou então anotar, mas eu vou ler rápido aqui para a gente ganhar tempo. Está lá em 1 Coríntios 15, versículo 5 ao versículo 8. Paulo então falando quantas vezes Jesus então apareceu, lá em 1 Coríntios 15, versículo 5 a 8, que diz: e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os outros, todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Então, Jesus não apareceu somente a 2, 3 pessoas. Ele apareceu diversas vezes. Ele apareceu a mais de 500 pessoas que poderiam então testemunhar que de fato Jesus ressuscitou. Eu quero mostrar uma dessas sequências, que possivelmente é a melhor sequência de quando Jesus apareceu. A Escritura descreve pelo menos 10 aparições distintas de Cristo entre a ressurreição e a sua ascensão. Pelo menos 10 aparições, 10 vezes que Jesus ele apareceu durante esses 40 dias em que ele ficou na terra. Então a ressurreição de Jesus não foi de repente assim, apareceu a 2, 3 pessoas, ele apareceu a diversas pessoas. Primeiramente, então, Jesus, a primeira pessoa que viu Jesus foi Maria Madalena, ali ainda no sepulcro, quando as mulheres vão e vêm e procuram o corpo de Jesus. A primeira aparição de Jesus então é Maria Madalena. Segundo, as mulheres no caminho, as mulheres quando estavam voltando então do sepulcro, Jesus também ali no jardim do sepulcro, Jesus aparece às outras mulheres, está descrito em Mateus 28, 9 e 10. Terceiro, então, o que nós vimos a semana passada, pela terceira vez Jesus aparece aos discípulos ali no caminho de Emaús. Então perceba que o texto de Lucas não fala sobre essas 2 primeiras aparições, ele já fala ali na terceira aparição dos discípulos no caminho de Emaús. Quarto, ele aparece então a Pedro, versículo 34, que nós vimos aqui. Quinto, depois ele aparece a 10 dos 11 discípulos, que é o que nós estamos vendo hoje. Porque o texto lá, por que 10, né? Sendo que o texto aqui diz 11, porque 11 era o nome que era se dado aos discípulos, mas na realidade, nessa primeira aparição de Jesus aos 12 discípulos, digamos assim, aos 11 discípulos, Tomé não estava. Então Tomé estava ausente nesse texto que nós vemos aqui. Depois de algum tempo, então Jesus ele aparece a todos os 11 discípulos, quando Tomé está ali presente 8 dias depois. Então primeiro Jesus aparece aos 10 discípulos, 8 dias depois Jesus aparece então aos 11 discípulos com Tomé ali presente. E aí Tomé duvida. Então durante esses 7 dias, esses 8 dias, Tomé ficou duvidando. Depois, sétimo, Jesus aparece a 7 discípulos às margens do mar da Galileia. E aí novamente Jesus conversa ali com Pedro, e aí também pede para comer um dos peixes ali, provando que o seu corpo também poderia se alimentar.
Oitavo, ele aparece a mais de 500 discípulos, provavelmente sobre um monte ali na Galileia. Então Jesus aparece a mais de 500 dos seus discípulos. Estavam confiando que Jesus ressuscitou, mas não acreditavam ainda, que de fato não viram ainda que Jesus tinha ressuscitado. Jesus aparece então a esses 500 discípulos. Depois ele aparece aos apóstolos, por fim, quando finalmente ele ascendeu, ou ele foi assunto, né? Ele foi então finalmente aos céus. Isso está descrito tanto em Mateus 28 e tanto lá em Atos 1, de 3 a 11. E aí possivelmente tem uma discussão sobre a 11ª aparição, se foi quando ele apareceu a Paulo. Então alguns dizem que Jesus apareceu a Paulo nesses 40 dias, só que pode ser que sim, mas é um período muito curto para Paulo ter perseguido a igreja somente durante esses 40 dias. Mas pode ser que tenha sido durante esses 40 dias. E alguns dizem que Jesus apareceu mais tarde, depois ali desses 40 dias, depois da sua ascensão. E a próxima vez que Jesus vai aparecer a nós é na sua glória, ou então na sua volta. E ele vai aparecer exatamente do mesmo jeito em que ele está. Por que isso é importante? Porque isso nos prova que de fato Jesus, ele não é meramente um espírito. Isso nos prova que Jesus, ele não apareceu somente a algumas pessoas, mas ele apareceu a mais de 500 pessoas, a todos os discípulos. E todos os discípulos, e possivelmente essas 500 pessoas que foram que deram início então à igreja ali de Jerusalém, todas essas pessoas confiavam no Senhor. E o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 é que alguns ainda estavam vivos na época de Paulo e outros já tinham adormecido. Ou seja, ainda tinha muita gente que poderia dizer: eu vi Jesus. No entanto, há muita gente ainda naquela época que não tinha tido a oportunidade de ver Jesus ressurreto, mas tiveram a oportunidade de ver então, de ouvir essas pessoas que Jesus de fato ressuscitou. Agora vamos ver a segunda parte do texto, do versículo 37 até o 43. Jesus prova então a eles que ele ressuscitou de verdade. Jesus, ele aparece então a eles, diz: paz seja com vocês. Eles então, versículo 37 diz que eles ficaram assustados, com medo, pensando que estavam vendo um espírito, pensando que estavam vendo um fantasma. Essa não é a primeira vez que eles imaginam que Jesus é um fantasma. Se você lembrar, né, lá em Mateus 14, versículo 26, quando viram Jesus andando sobre o mar, a primeira coisa que eles dizem é um fantasma. É um fantasma. Por que essa palavra fantasma, né? A ideia dos judeus sobre fantasma é totalmente diferente daquilo que a gente imagina, muitas vezes. Eles acreditavam que podia aparecer fantasma de duas maneiras. Uma é o espírito fora do corpo, mesmo que a pessoa estivesse viva, mas poderia ser que o seu espírito de repente aparecesse. Então isso é o pensamento deles. E a segunda é que eles acreditavam que a pessoa, quando morria, o seu espírito poderia simplesmente aparecer. De vez em quando, o espírito da pessoa poderia aparecer. Então, a segunda forma bem parecida como muitos espíritas acreditam por aí. Não havia um espírito daquela pessoa. Então eles acreditavam dessa maneira. De repente, quando Jesus aparece, eles olham para Jesus e aí dizem isso: não, é Jesus, é um espírito de Jesus, não é o próprio Cristo Jesus. No entanto, o que Jesus faz? Versículo 38 diz que Jesus disse, né? Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho.
Jesus então apela para comprovar que ressuscitou em 3 sentidos, né? Primeiro, a visão. Então, Jesus não era uma mera voz, mas estavam vendo Jesus, estavam vendo o corpo de Jesus. Essa aparição não foi como um holograma ou algo assim meio estranho, foi de fato ver o corpo de Jesus. A segunda, a audição. Então eles poderiam ouvir Jesus também. Então não era meramente uma aparição, eu vi Jesus. Não, eles poderiam ouvir. E todas as vezes que Jesus aparece, ele conversa com os seus discípulos. Então não é somente uma imagem de Jesus, como às vezes aparece uma imagem de Jesus num copo, numa xícara de café, e não sei o que lá, como às vezes até o povo adora e esse tipo de coisa. Não, de fato Jesus apareceu e falou com eles. E terceiro, eles poderiam tocar em Jesus. Então o seu corpo era um corpo glorificado, mas era um corpo que poderia tocar. Eles poderiam tocar em Jesus. Mais tarde então, na segunda aparição de Jesus aos 11, lá em João 20, versículo 27, quando Jesus aparece para Tomé, a primeira coisa que Jesus diz: olha, você é incrédulo, porque não crê. Mas então Jesus diz a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Então possivelmente a mão de Jesus não tinha somente uma cicatriz dos pregos enfiados. Possivelmente a mão de Jesus tinha, ou tem, um buraco dos seus pregos. Então não fechou essa cicatriz. Talvez possivelmente um buraco aberto. Porque ele diz para Tomé: coloque o seu dedo aqui. Coloque o seu dedo, possivelmente então nesse buraco. Estenda a sua mão e coloque no meu lado. Por que é o meu lado que ele diz ali em João para Tomé? Porque é o lado de Jesus que foi perfurado por uma lança. Então possivelmente também tem algum tipo de buraco, ou então uma cicatriz aqui no lado de Jesus, provando então que era de fato Jesus, e que ele tem essas marcas então da cruz. Estenda a mão e coloque ao meu lado, pare de duvidar e creia. E então, o que Jesus faz, além de provar que é de carne e osso, além de provar que ele fisicamente está ali, para que eles tivessem fé, para que eles acreditassem em Jesus. O versículo 41 diz: por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Então, Jesus não era um fantasma, que podia comer e a comida saía então pelo seu corpo, transpassava o seu corpo. Não, de fato, o corpo de Jesus é um corpo humano, e ele pode e poderá então comer e beber. Jesus, possivelmente, obviamente, não sente fome. Então esse corpo novo de Jesus não vai sentir fome. O nosso corpo, também no céu, nós não sentiremos fome, mas teremos o prazer também de comer. Como que isso vai ser feito, nós não sabemos, mas lá no céu diz que nós iremos banquetear com Jesus. Sentaremos à mesa com Jesus, iremos comer e beber com Jesus. Então continuaremos tendo esse prazer de comer. Os discípulos então poderiam ver e tocar nas marcas dos pregos nas mãos e pés de Jesus. O seu corpo ressurreto, embora gloriosamente transformado, ainda tinha então as cicatrizes, os buracos então do seu sofrimento. É por isso que lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: 1 João 1: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos
apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Então, o que João está colocando aqui, em 1 João 1, é possivelmente essa cena em que eles contemplaram e as suas mãos apalparam a Cristo Jesus. Eles sentiram de fato que Jesus ressuscitou. E essas provas eram então incontestáveis. Eles não poderiam duvidar que de fato Jesus ressuscitou. O Cristo ressurreto, então, ele come, ele bebe, ele pode ser tocado, o que prova que ele não é meramente uma aparição ou apenas ressuscitou no coração dos discípulos, como dizem alguns por aí. Não, Jesus ressuscitou no coração dos discípulos. Se Jesus ressuscitou apenas no coração dos discípulos, então o que eles contam aqui nesse evangelho é mentira, porque eles estavam dizendo que eles tocaram em Jesus, não foi uma ressurreição apenas do coração. Atos 10, 41 também diz o seguinte: não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Então aqui em Atos também há um relato de que eles estavam dizendo, os discípulos estavam dizendo: nós comemos e bebemos com Jesus, depois que ele ressuscitou dos mortos. Então podemos acreditar, irmãos, que a ressurreição de Jesus, ela é verdadeira. E o que isso é importante para nós? Por que isso é importante para as nossas vidas? Eu quero ler dois textos. O primeiro texto está lá em 1 Coríntios 15, se você quiser abrir comigo. 1 Coríntios 15, versículo 14. Eu já li esse texto, não me lembro se foi na semana passada ou retrasada. 1 Coríntios 15, versículo 14. Todo o capítulo 15, na verdade, ele vai falar sobre a prova da ressurreição de Jesus e o porquê que a ressurreição de Jesus é importante para nós. No versículo 14, ele diz, 1 Coríntios 15, 14: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então, se nós não acreditarmos que Cristo de fato ressuscitou em carne e osso, que os discípulos tocaram e puderam ver e ouvir, se nós não acreditarmos nisso, a nossa pregação, ela é inútil, e a nossa fé também, ela é inútil. Então não adianta estarmos aqui pregando sobre os ensinamentos de Jesus, sendo que nós não acreditamos que Jesus de fato ressuscitou. É por isso que eu digo que muitas vezes a gente dá muito mais foco na morte de Jesus, mas pouco se fala que Jesus ressuscitou. Você conversa com qualquer católico, ele vai focar muito mais no nascimento de Jesus, muito mais na morte de Jesus, mas pouco se fala sobre a ressurreição de Jesus. E alguns até nem acreditam que Jesus ressuscitou. Acreditam em Jesus, acreditam que ele nasceu como bebê, acreditam que ele morreu uma morte de fato como um mártir, mas muitos não acreditam que Jesus de fato ressuscitou. E se você não acredita nisso, a sua fé, ela é inútil. E por que Paulo diz isso em 1 Coríntios? Porque existiam alguns cristãos, que eles eram, principalmente judeus, se não me engano, essênios, que eram judeus essênios, que não acreditavam na ressurreição de Cristo, se não me engano eram os essênios, e eles se converteram, eram judeus, se converteram, mas por não acreditar que poderia ressuscitar, eles estavam espalhando, então ensinando as pessoas: olha, nós acreditamos em Jesus, mas não acreditamos que ele ressuscitou. E isso estava conturbando ali a igreja toda. E o outro texto que eu quero ler com vocês está lá em João, versículo 20. Se quiser voltar comigo, João, versículo 20.
João capítulo 20, versículo 29. João 20, fecharam? Versículo 29, que diz assim: Então Jesus lhe disse, dizendo ali para Tomé: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. O que significa? Essa palavra de Jesus é para você e para mim. Porque Tomé e os discípulos creram em Jesus, mas a fé deles é uma fé porque eles viram Jesus. É uma fé porque de fato eles tocaram em Jesus. Agora, como acreditar? Como podemos acreditar em uma pessoa que nós não vimos? Como podemos acreditar em um Jesus que ressuscitou, que nós não tocamos, que nós não ouvimos, que nós não sentimos ali as suas mãos perfuradas? Isso só pode ser possível por meio da fé. E Jesus diz: bem-aventurado aquele que não me verá, mas que terá fé. Nós somos bem-aventurados, nós somos mais felizes que os discípulos, porque Deus nos deu uma fé para que nós possamos crer que de fato Jesus ressuscitou, mesmo a gente não tendo visto Jesus ressurreto. Irmãos, nós só podemos acreditar nisso por meio da fé, ainda que muitas vezes a gente duvide. E se alguém perguntar para você: mas que provas você tem que Jesus ressuscitou? As provas que a gente tem que Jesus ressuscitou é os que discípulos falaram. Nós devemos acreditar então no que os discípulos falaram. Ah, mas é somente isso? Sim. Mas Jesus já apareceu para você? Não. Jesus nunca apareceu para mim. Eu nunca vi Jesus em uma visão, em um sonho ou algo parecido. Ah, mas você já ouviu a voz de Deus? Também não. Eu nunca ouvi a voz de Deus, a não ser a voz de Deus da palavra, mas nunca ouvi a voz de Deus. Ah, então você crê? Sim. Tem um teólogo que ele diz claramente isso. Ele diz assim: não, a pessoa só pode crer em Jesus se tiver uma visão com Jesus, como ele diz que teve. Então a pessoa passa a crer a Jesus. Mas irmãos, raramente Jesus vai aparecer a alguém. Raramente, e eu digo quase nunca, se não para dizer nunca, você vai ouvir a voz de Jesus. Raramente você vai ser como Paulo, que viu Jesus em uma visão. Talvez isso seja até não impossível, porque Deus pode fazer todas as coisas, mas talvez isso nunca aconteça. Mas ainda assim, nós podemos ter a certeza, nós podemos crer, nós podemos ter fé de que Jesus de fato ressuscitou. Porque você me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Nós somos felizes, mais bem-aventurados. Deus teve que nos dar mais fé em nosso coração, para que a gente pudesse ver e crer, ou melhor, a não ver e crer que Jesus ressuscitou. O que podemos então tirar de lições para as nossas vidas? Primeiro, podemos ter a esperança de que um dia também nosso corpo será igual ao de Cristo Jesus. Talvez, eu quando era criança ficava imaginando isso, não, eu vou ter poder, eu vou poder me teletransportar daqui para a China e qualquer outro lugar. Então, quando a gente estiver no céu, a gente vai poder teletransportar da minha casa até o trono de Deus num instante. Talvez não seja assim com os poderes que Cristo Jesus tem.
Mas o que nós podemos ter certeza é que nós não seremos como espíritos pairando no ar, ou como os espíritas acreditam, né? Um espírito pairando ali em nirvana, no céu, no cosmo deles, como se fosse apenas, agora eu alcancei o transcendente e não preciso mais existir. Não, não é nada disso. Nós existiremos, nós iremos também encarnar, ter um corpo. Então nós não iremos também reencarnar em animais ou pessoas aqui na terra, tá? É uma vida só que vivemos nessa terra, e lá no céu continuaremos a nossa vida. A vida que vivemos aqui, continuaremos a nossa vida no céu, mas agora com um corpo diferente, com um corpo glorificado, com um corpo sem sofrimento. Nós iremos direto ao céu então com um corpo ressurreto. Nós não viremos para a terra para ficar assombrando os nossos familiares, mexendo as coisas ali da cozinha, da sala, como os espíritas dizem. Quem mexe essas coisas da casa, da sala, se é que isso acontece, mas quem poderia mexer não são pessoas mortas, são demônios que estão enganando então as pessoas que acreditam em espíritos podem então aparecer. E segundo, Jesus então é a prova e a esperança de que o céu ele é real, o céu ele é material. Se Jesus não tivesse aparecido aos discípulos, a nossa fé na eternidade também seria uma fé vazia. Jesus provou a eles que existe o eterno, que existe um céu, e é para lá também nós que cremos em Jesus iremos. Então o céu que nós iremos não é um céu na nossa mente, não é um céu transcendente como a gente imagina, será um céu físico. Nós podemos ver as pessoas, reconhecer as pessoas. Eu vou poder reconhecer a minha esposa, apesar de lá no céu não estarei mais casado com ela, mas eu poderei ver ela, poderei reconhecer os meus amigos, os meus familiares, poderei reconhecer a igreja. E isso, irmãos, também deve nos dar a esperança de que o que nós estamos fazendo aqui, nessa igreja, cantando hinos, glorificando ao Senhor, não vai ficar somente aqui. Nós podemos também continuar glorificando ao Senhor lá no céu. Irmãos, nós devemos pensar que se de fato eu sou cristão e você é cristão, nós temos que pensar que a gente vai passar a eternidade juntos. Então pensa isso, né? Para que nem aqueles pastores, olha para o irmão do seu lado, olha para o irmão do seu lado e pense, você vai passar a eternidade com essa pessoa. Pensa nisso, vai passar a eternidade com a pessoa que está do seu lado, se ela for cristã, né? Se ela for cristã, aí de fato você vai passar a eternidade com ela. Então isso deve nos dar esperança também de que aquilo que nós fazemos na igreja, a comunhão que nós temos com nossos irmãos, não vai ficar somente aqui, não é somente para este mundo, mas é para toda a eternidade. E o que nós estamos fazendo aqui, glorificando ao Senhor aqui, nós também faremos no céu, também glorificaremos a Deus no céu. Portanto, podemos crer e confiar em Cristo, podemos crer na ressurreição e que a eternidade, de fato, ela é real. Então, resumindo, o que nós aprendemos hoje é que Jesus ressurreto, Jesus ressuscitado, então, é a prova de que existe uma eternidade física, e nós iremos então para este céu, teremos um corpo glorificado. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai querido, clamamos a Ti que nos dê fé, fé para crermos que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos,
E, ó Pai, que essa esperança, que essa fé nos ajude a vivermos neste dia, nos ajude a crermos que nós também ressuscitaremos, que esse corpo cheio de doenças, de problemas, que nós possamos crer que este corpo fraco, frágil, ele vai passar, que nossas doenças não serão eternas, mas o Senhor nos ressuscitará, para que possamos também glorificar o Senhor com este corpo, que possamos também cuidar deste corpo. Não é porque ele é frágil, é porque é descartável ou algo parecido que a gente tem que prejudicá-lo. Pelo contrário, é o corpo que o Senhor nos deu e devemos cuidar dele. Mas, ó Pai, que em essencial tenhamos fé em Cristo Jesus, possamos crer que Cristo Jesus de fato ressuscitou, ainda que nós não tenhamos visto, e que possamos ter uma fé tão grande que ao falar para outras pessoas que de fato Jesus ressuscitou, que isso seja verdade em nossos corações, e que ao falar para outras pessoas possamos falar com convicção, não duvidando, mas convictos, como se tivéssemos visto Jesus, assim como os discípulos viram. Possamos espalhar essa notícia a todas as pessoas, que a morte não venceu a Cristo, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo, e também podemos crer que a morte não nos vencerá, também poderemos ressuscitar e viver com o Senhor eternamente no céu. Ó Pai, nos ajude a crer nessas verdades e espalhar essas verdades a todas as pessoas. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.